Oi pessoal, a gente vai começar a ver máquinas de Turing aqui agora. E a ideia inicial aqui é colocar máquinas de Turing no contexto do curso, né? Os modelos de computação que a gente já veio vendo até agora, né? A gente começou vendo DFAs e depois variações deles, né? Variações não determinísticas, etc. Né? Mas a gente poderia enxergar um DFA como uma máquina de estados, que eu estou escondendo aqui a máquina de estados nessa caixinha aqui, escrito DFA. Né? E a ideia de como enxergar essa máquina de estados como um modelo de computação é assumir que ela toma uma string de entrada, né, e ela processa essa string, né, e no fim decide se essa string tem ou não uma certa propriedade, né, se ela está ou não numa certa linguagem, e responde sim ou não. Né? E aí depois que a gente fez, considerou as variações de DFA, né, com não determinismo, e epsilon transição, etc., chegou um momento em que a gente incrementou o modelo e esse incremento fez diferença. Né? O que a gente fez foi pegar o modelo que a gente tinha até o momento, que era um epsilon NFA, né? E deu uma pilha para ele. Tá? Então, a ideia é que agora ele tem uma memória externa. Isso fez diferença. Né? Então, a ideia é que, novamente, você tinha uma máquina de estados aqui, né? Aí você dava uma string de entrada para a máquina, e ela podia usar essa pilha para manipular a informação. Né? Ela lia o topo da pilha, lia o símbolo de entrada, usava essas duas informações para tomar alguma decisão de qual transição fazer, e assim por diante. Né? E depois ela podia reempilhar coisas, né, nessa memória aqui também. E aí, no fim, decidia sim ou não se a string de entrada tinha uma certa propriedade. Tá? O modelo de máquina de Turing vai nessa linha de você tem uma máquina de estados com uma memória externa. Né? A diferença é que essa memória externa aqui, ela é um pouco mais flexível do que a pilha. Né? Na pilha você só pode acessar o topo da pilha. Se você quiser acessar uma informação que está mais para baixo na pilha, você tem que jogar fora a informação aqui. Né? Enquanto numa fita, né, que essa é a ideia da máquina de Turing, você vai ter uma fita que você pode, né, escrever numa certa posição da fita, assim como a gente podia escrever aqui no topo da pilha. Né? Mas você pode escrever na fita e depois vir para a direita, e escrever nessa posição da direita aqui, e aí depois vir para a esquerda várias vezes, e talvez ler o que está escrito aqui. Né? Enfim, essencialmente o que você pode fazer é ler uma informação aqui, tomar essa decisão de qual transição você vai fazer, baseado na informação que está na memória, né? E você pode também escrever, né? Você vai fazer uma certa transição, e aí você escreve um símbolo aqui antes de fazer a transição. Aí você pode vir para a direita, né? A gente vai ver com detalhes exatamente como é que funciona a mecânica da máquina de Turing, mas a ideia-chave é eu posso guardar informações nessa fita de memória, né? Existe, né, uma quantidade infinita, potencialmente, aqui, de posições tanto para a esquerda quanto para a direita, né? É claro que se o número de passos que a máquina faz, o número de transições que a máquina faz até o fim da computação for finito, você não consegue usar uma quantidade infinita de memória, né? Mas potencialmente você tem aqui quanta memória você precisar, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda, para guardar a informação, né, e para depois ler e recuperar essa informação no momento que você quiser. Tá? Então esse é o modelo da máquina de Turing. Tá? Entrando um pouquinho mais de detalhes, olhando um pouquinho mais em detalhes aqui os nossos modelos, né? E para diferenciar um pouquinho da maneira como máquinas de Turing vão funcionar, vou lembrar aqui que o que acontecia é que, tanto no DFA quanto no PDA, a gente tinha a seguinte ideia, né? Eu lia um símbolo de entrada e descartava ele. Jogava ele fora, fazia uma transição. Aí eu lia o próximo símbolo de entrada, né? Eu comecei a descartar esse símbolo, ia para o próximo, até o momento em que eu li o último símbolo, e aí eu descartava esse último símbolo, fazia alguma transição e decidia se a string original estava ou não em uma certa linguagem. O PDA é a mesma coisa, né? Você lia um símbolo, ia lendo símbolo a símbolo aqui, com a diferença que você poderia, a cada vez que você lia um símbolo, ou talvez não lia, se você estava num epsilon NFA, né? Você podia fazer uma transição epsilon, né? Você podia empilhar coisas na pilha aqui, ou desempilhar, né? Então, mas o que acontecia é que no fim você, né, leu o último símbolo, acabou a string, e a questão é à toa ou não no estado de aceitação. Né? E aí a ideia aqui é que com máquina de Turing vai ser um pouco diferente. Tá? Então a gente até poderia enxergar a coisa mais ou menos desse jeito, né? Imaginar que tem uma string externa aqui e que a máquina, né, ela vai ler símbolo a símbolo dessa string externa, mas a gente vai fazer a coisa de maneira um pouquinho diferente. Tá? Então, olhando aqui especificamente para máquinas de Turing,
O que a gente vai fazer para simplificar aqui é assumir que essa string x1, x2, xn, né, ela já está na fita de entrada. Isso vai simplificar o modelo e, no fim, o modelo vai ser tão poderoso quanto qualquer outro possível modelo, né, para computação. Então, assumir que a string está aqui já na fita não vai tirar nada de poder do modelo. Isso vai facilitar um pouquinho a maneira como a gente vai poder definir formalmente o que é uma máquina de Turing. Além de que, tipicamente, a gente sempre, quando trabalha com máquinas de Turing, é bem comum isso, da string tá já na fita de entrada, né? Não é normal a ideia da string ser externa, como era o caso de PDAs e DFAs. É que no caso de PDAs e DFAs você não tem como, você não tem onde guardar essa string, né? DFA você literalmente não tem memória, em PDA você tem a pilha ali, mas não teria como a string estar ali na pilha e você conseguir usar a pilha de maneira decente, né, se a string estivesse na pilha. Né? Se você para pensar um pouco, você vê que não faria sentido. Já que em máquinas de Turing, a gente pode simplificar e assumir que a string de entrada está aqui na fita, né, de memória. Né? E aí, se eu quiser, eu posso deixar a string parada aqui e usar o restante da memória aqui à direita ou à esquerda à vontade. Tá? Eu posso escrever em cima da string de entrada se eu quiser, ou apagar, não importa. Tá? Ela é simplesmente ela está aqui na entrada, eu posso ler os bits dela, né, os símbolos dela. Eu falei bit porque a partir daqui, no curso, a não ser quando a gente explicitamente dizer, né, o contrário, o alfabeto é sempre binário. Tá? Então a gente vai escrever bits aqui nessa fita. Apesar de que a gente vai ter um alfabeto um pouquinho maior e outros símbolos que a gente vai poder escrever na fita também. Mas as strings de entrada são strings de zeros e uns. Tá? Então a ideia, conceitualmente, né, do que é uma máquina de Turing vai ser isso. Né? Vai ser uma máquina de estados, né? E a gente vai entrar em detalhes aqui daqui a pouco, vai ver que na verdade essa máquina é determinística, ela não é não determinística, como no caso dos PDAs. Né? A gente também definiu PDAs determinísticos, mas a gente teve que mudar um pouquinho o modelo. Né? Aqui o modelo logo de saída é determinístico. Tá? Mais para frente no curso a gente vai ver máquinas de Turing não determinísticas também. Tá? Mas esse modelo de máquina de Turing, que é o modelo de computação que a gente usa, né, para descrever algoritmos, o modelo determinístico. Né? E a gente vai ver formalmente em termos de uma set tupla, assim como a gente viu com PDAs, né? Uma máquina de Turing vai ser uma set tupla também, né, no próximo vídeo.